Nós vamos então abrir o santo livro do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo de número 9, nós vamos ler este e outros versos das Escrituras. Vamos iniciar no verso de número 23 até o verso de número 27. Lucas, capítulo 9, 23 a 27. Ouçamos com atenção, interesse, amor a leitura deste santo livro do Senhor, a sua palavra inerrante, autoritativa. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou ao causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Que o Senhor aplique sua bendita palavra e outros textos que vamos ler. Vamos orar ainda, curvemos nossa fronte. Ó Senhor, ó Deus bondoso, gracioso, misericordioso, benigno, assaz benigno. Não merecemos nada, somos indignos pecadores, homens de lábios impuros que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Vivemos no meio de uma geração corrupta, perversa, adúltera. E nós mesmos temos pecado contra o Senhor, transgredindo a tua lei. Não somos dignos, não merecemos que tu nos abençoes, que tu nos fales, que nos salves. Não merecemos nada, senão juízo. Mas, Senhor, imploramos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, único mediador, teu Filho bendito, que na cruz derramou o seu sangue, sangue divino, que é a propiciação pelos pecados do teu povo. Tem misericórdia, meu Deus, perdoa-nos, limpa-nos, lava-nos nesse sangue precioso e tira, desobstrui todo obstáculo, todo impedimento, para que o teu Espírito possa operar, aplicando a palavra com poder no nosso coração. Faze isto, Senhor, não por nós, mas pelo amor ao teu nome, pelo zelo que o Senhor tem à tua glória, pelo teu santo evangelho que tem sido vilipendiado, blasfemado entre os gentios por nossa causa. Tem misericórdia, Senhor, visita-nos com teu poder e salva-nos, converte-nos e seremos convertidos. Tem misericórdia, Senhor, faz isto, imploramos. E a teu servo que aqui está, o maior dos pecadores, o pior de todos, tem compaixão de mim, Senhor. Por tua graça, usa-me, Senhor, faz isto. Imploramos no nome santo do Senhor Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Meus queridos irmãos, um exame assim, bem simples, perpassando pelo livro de Atos, conhecendo, tomando conhecimento da vida cristã, da igreja nos seus primórdios, nós ficamos estarrecidos da forma tão gloriosa, tão poderosa
como o Senhor usava aqueles irmãos, não só os apóstolos, porque com eles estava de fato o poder de Deus, e pelas mãos dos apóstolos os feitos portentosos aconteciam, era necessário isso. Mas a igreja era um coração e a alma dos que criam, havia neles abundante graça. Ninguém tinha nenhum necessitado ao seu lado na igreja, mas espontaneamente eles vendiam suas propriedades, se amavam, eram operosos na obra de Deus, do Evangelho, e não negaram a fé até a morte. Coisas maravilhosas, extraordinárias. Deus sendo glorificado, Cristo sendo glorificado pela vida daqueles irmãos. De fato, eles experimentaram aquilo que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todas as expressões extraordinárias do Senhor falando do Evangelho. Quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eles experimentaram isso. Mas o tempo foi passando, e foi passando, e foi passando. E nós tomamos conhecimento pela história da igreja das coisas que aconteceram, tão tristes. E ora, a igreja estava nos estertores da morte, fria, fraca, sem expressão alguma, corrompida. Ora, por avivamentos preciosos e graciosos, se levantava. E nós hoje estamos vivendo um momento triste. Vamos ser realistas. Um momento de apostasia, em que a vida espiritual é fraca, inexpressiva, medíocre. Não vemos nada de especial ou de extraordinária que possa fazer com que as pessoas se admirem, glorifiquem a Deus e a cruz. Não, pelo contrário, creio que se cumpre mesmo o que diz o Salmo: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei que Deus distingue para si aquele que lhe é piedoso, querido. Nós pregamos o Evangelho e as pessoas não são impactadas, porque quando elas olham para aquilo que seria o fruto, o resultado do Evangelho, da cruz, as decepcionam. E então dizem: é isso aí o resultado? Então eu não quero nada com esse Evangelho. O que é que está acontecendo? Parece que existe duas Bíblias. Uma Bíblia, a palavra de Deus, inspirada, que é a verdade autoritativa de Deus, as Escrituras. Parece que tem outra Bíblia, que não está escrita em papel, mas está tácita na mente e no coração das pessoas. Uma Bíblia da nossa geração, uma Bíblia que nós escrevemos pela tradição e que está no coração das pessoas, um conceito próprio da nossa Bíblia a respeito de vida cristã, do que é um culto, conforme tem que ser o culto. Nós colocamos isso segundo os escritos desta Bíblia da conveniência que nós escrevemos no nosso coração.
Como lá diz o apóstolo Paulo, o culto de si mesmo, que no original seria melhor traduzido, o culto da vontade própria. E assim, nós temos também um modelo de vida cristã, não segundo as Escrituras, mas segundo essa Bíblia. Esse conceito de vida cristã que nós estabelecemos e passamos uns para os outros. Muito conveniente. Que geralmente se expressa assim: bom, eu quero Jesus para me ajudar, para ser meu companheiro, para estar comigo, ser meu sócio na minha vida. Quero que Ele perdoe os meus pecados, claro, me livre do inferno e me ajude no meu caminhar. Que abençoe as decisões que eu venho a tomar. Enfim, que Ele me ajude, ande comigo, esteja comigo e me abençoe na minha vida. É essa Bíblia que está no ar aí, porque não é o que a palavra de Deus diz, de forma alguma. Pelas Escrituras, Jesus não quer ser seu sócio, Ele quer lhe matar. Ele não quer lhe ajudar, andar com você, lhe ajudando naquilo que você decide ou faz. Ele quer que você morra nele, com Ele, e ressuscite com Ele, para nunca mais viver a sua vida, mas viver a vida dele. Por isso o texto, veja, Jesus não enganou ninguém. O evangelho dele não é esse que está aí não. O evangelho dele é muito claro. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu percebo que alguns pregadores, quando expõem esse verso, então dá a entender de que tomar a cruz, sabe, é um sofrimento. Você tem uma cruz, talvez seja seu marido, seu filho desobediente, ou então qualquer outra dificuldade, uma doença ou enfermidade, e as pessoas pensam em cruz em termos de sofrimento. Bom, de fato, nós podemos entender que se assemelha à cruz, padecimentos, coisas que nós sofremos, mas não é o caso deste verso. Esse verso não está falando de sofrimento, ele é o coração do evangelho. O verso explica bem o que é essa cruz. Veja o verso seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então tomar a cruz é perder a vida, é morrer, não é sofrimento. É preciso saber se você, na sua decisão por Cristo, de seguir a Cristo, compreendeu plenamente as implicações sérias do que significa seguir a Cristo. A primeira não temos tempo de desenvolver agora, mas diz respeito ao arrependimento verdadeiro, que também, segundo a Bíblia que nós temos por aí, é apenas uma oraçãozinha: perdoa, Senhor, a multidão dos meus pecados. Pronto. E nós sabemos que, segundo as Escrituras, não é isso não. Arrependimento, segundo as Escrituras, é dado por Deus soberanamente, é Ele quem concede, segundo a sua bondade.
E tem a ver com convicção de pecados, com tristeza segundo Deus, em você sentir horror pelo mal, pelo pecado, nojo dele, compreender a seriedade, a malignidade do pecado, a sua grande ofensa a Deus, e portanto nisso ele tem um conceito eterno e por isso merece uma punição eterna, inferno. A malignidade da cruz levou, a malignidade do pecado levou Cristo à cruz. Então, arrependimento é algo que é produzido pelo Espírito Santo de tal maneira que você passa a odiar o pecado, ou ter horror ao mal, e está determinado a mudar e não fazer mais isto. Essa é a primeira parte. Mas a segunda está aqui, tem a ver com a mortificação. Porque o evangelho desta Bíblia fajuta da mente, criada pelos homens, tradicional, que prega este evangelho completamente equivocado, não fala disso. De que para seguir a Cristo é necessário negar-se a si mesmo, tomar a cruz e morrer. Morrer para si mesmo, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para os seus planos, seus ideais, seus sonhos, morrer para suas aspirações. Perder tudo. Ninguém quer isso. Morrer dói. E esse tem sido o grande problema. Porque enquanto não houver esta morte, não haverá vida de Cristo. É preciso que você morra para que a vida de Cristo se manifeste no seu corpo mortal. Vamos prosseguir e ver alguns outros textos. Por exemplo, João, no capítulo de número 12, nós temos um episódio que aconteceu bem no final do ministério de Cristo. Ele estava já a um passo da cruz. Veja João capítulo 12, a partir do verso 20. Presta atenção, diz assim, João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi então dizê-lo a André. André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica-lhe só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Até aqui. Imagine, Jesus está a um passo da cruz, ele está em Jerusalém, é tempo da festa da Páscoa. Jerusalém está cheia e polvorosa, milhares de pessoas. Jesus está pregando a uma multidão e chega um grupo de gregos que quer ver Jesus. Aí chama Filipe, que está ali, vem cá. Diz, olha, nós queríamos falar com o mestre. Aí Filipe fica assim, o mestre ocupado, pregando, resolve chamar André, diz: André, o que a gente faz? Esse grupo de gregos quer falar com Jesus. Eles pensam um pouco, dizem:
Vamos lá falar com o mestre. Aí certamente o interrompe, mestre, por favor, desculpa, olha, tem um grupo de gregos que está aí, quer falar com o Senhor. A resposta de Jesus é no mínimo absurda, estranhíssima. Jesus se vira e diz, vai lá, diga para eles, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Eu tenho para mim que André olhou para Filipe, Filipe para André. Bom, foram lá, né? E chegaram para os gregos lá, o Senhor disse, se o grão de trigo caído em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que você acha? Os discípulos não entenderam, mas os gregos entenderam. Sabe por quê? Eles eram prosélitos, vieram para adorar, eles criam em Deus, conheciam as Escrituras, e quando chegaram em Jerusalém, ouviram o murmurinho, o burburinho, a sorrelfa, cada um dizendo, olha, tem um rabino maravilhoso, extraordinário, ele fala com autoridade, não como esses escribas e fariseus, ele cura toda sorte de enfermidade, expulsa demônios, com autoridade da sua palavra. Ouvimos dizer que até repreendeu o mar e os ventos, tudo cessou, se tornou a bonança. E pior de tudo, ele ressuscitou mortos. Tem um morto aí que estava vivo aí, chamado Lázaro, já fedendo, que ele tirou do túmulo. Mas as autoridades já têm um plano certo para matá-lo e tirar-lhe a vida. Por que os gregos entenderam? Porque os gregos, ouvindo isso, vieram, dizem os intérpretes, na intenção de fazer-lhe uma proposta, dizendo o seguinte, olha, mestre, queremos levá-lo conosco para a Grécia, para que o Senhor seja o nosso rabino, e nos ensine essas coisas maravilhosas, e opere os seus feitos maravilhosos lá, com plena liberdade, porque o Senhor deve saber que a sua vida está em perigo, e que vão crucificá-lo. Vem conosco, daremos tudo, e preservaremos sua vida. Agora entendemos a resposta do Senhor. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O Senhor Jesus compreendia perfeitamente a teologia do pacto. Ele sabia que era cabeça federal, último Adão, representando os eleitos, a igreja, e que era necessário que ele morresse pela igreja, pelas ovelhas, pelo povo eleito de Deus, pelo Israel de Deus, para que eles morressem com ele, plantados com grãos de trigo, e na ressurreição surgissem com muitos frutos, para a glória de Deus. Então, quer dizer que nós precisamos compreender que a morte de Cristo não foi apenas representativa pela humanidade toda, no sentido de cada homem indistintamente nessa terra. Nós temos então que compreender que a morte de Cristo foi, antes de tudo, substitutiva. Como cabeça federal do seu povo, e que ele morreu
exclusivamente pelo seu povo. Isso chama-se expiação limitada, direcionada, que é o que os nossos símbolos de fé e a própria palavra de Deus ensina. Cristo morreu por suas ovelhas. Cristo morreu por sua igreja. Ele morreu substituindo cada um daqueles que o Pai amou e escolheu antes da fundação do mundo. E ele precisava morrer por eles, substituindo-os para que morressem, e ressuscitar por eles para que ressuscitassem. Isso está, vamos dizer assim, já um pouco melhor explicado em Romanos capítulo 6. Aqui você vê o mecanismo doutrinário do que significou a morte de Cristo. Você precisa compreender isso. Isso está no coração do Evangelho e da vida cristã. Veja, Romanos capítulo 6. Eu vou ler até o verso 14, é importante esta leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos, como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Está vendo? O apóstolo Paulo está dizendo que a vida cristã é vitoriosa contra o pecado, é muito peculiar, singular, é uma vida extraordinária e maravilhosa, porque algo aconteceu e que tem a ver conosco, um fato glorioso aconteceu que tem a ver conosco, que é a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição. Mas não ele sozinho, nós todos nele morremos naquela cruz, e nós todos com ele saímos redivivos do túmulo aberto. E aí está o segredo do poder que opera contra o pecado e que nos faz viver uma vida vitoriosa, que é a vida de Cristo. Nada mais, nada menos do que a vida de Cristo em nós. E a grande maioria dos crentes hoje não compreendeu esta verdade. Ficaram naquela contemplação romântica
da cruz de Cristo, da sua ressurreição, algo longe, distante, e que você simplesmente crê que isso aconteceu com Cristo, e que, portanto, você pode obter disto perdão para os seus pecados, e ter o direito de ter Cristo com você, lhe ajudando na sua vida. Errado, errado, errado! Esta não é a Bíblia! Não é o que as Escrituras ensinam. Essa é a Bíblia da igreja que inventou aí. Você precisa compreender isso e assumir isso pela fé. Veja o verso de número 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse considerai-vos aqui significa aproprie-se disso pela fé. Creia que foi assim que você morreu com Cristo. Não creia só que Cristo morreu por você. Creia que você morreu com Ele na cruz para o pecado. Não creia só que Ele ressuscitou por você. Creia que você ressuscitou com Ele. É claro que Ele fez isso por nós, mas mais do que isso, Ele fez isto por nós e nós nele. É tão importante crer isto e compreender esta união nossa com Cristo. Quando é que acontece isso? Já aconteceu lá com Cristo, mas toda vez que você no seu coração crê de todo o coração nisto e assume a sua morte e desiste de você mesmo e abre mão de tudo e entrega a Ele sua vida e tudo que você tem, que você é, que você aspira, coloca tudo diante dele, você morre no seu coração com Cristo, para você, para o mundo, para o pecado, e ressuscita com Cristo no seu coração. Um detalhezinho que pode ajudar a compreender isso, o que é essa morte no coração e a ressurreição no coração. O que você acha? Você acha que o Senhor Jesus, quando morreu, entregou o Espírito? Então diz que José de Arimateia, um homem rico, chegou para Pilato e disse: olha, eu queria o corpo do Nazareno. Em vez de jogá-lo com os outros malfeitores na vala, aqui embaixo, eu quero levar o corpo dele e sepultar na minha propriedade. E Pilatos disse: tudo bem, pode levar. Aí o que você acha? Você pensa o seguinte, que ele foi lá, levou os seus servos, mandou tirou da cruz, um lençol, amarrou num lençol, certamente colocaram, antigamente era o lençol mesmo, e então levaram para a propriedade de José de Arimateia. Certo? Errado. Surpreendentemente, ou eu diria providencialmente, a propriedade de José de Arimateia era ali mesmo, naquele mesmo lugar. Quer ver? Abre em João, capítulo 19. Veja aqui o verso 40 e 41 e 42. João 19, 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus
e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Surpreendente! A propriedade de José da Arimateia era ali no monte. Ele tinha um jardim ali, de oliveiras, prensa, e um túmulo que ele mandou esculpir na rocha, ali no mesmo monte. Aí você diz, por que é importante isso? É importante porque no mesmo coração tem que acontecer a morte, sepultamento e ressurreição. No seu e no meu coração. Não foi fortuito isso. Não foi, puxa, que coincidência. Não! Providência de Deus para mostrar que no seu coração tem que acontecer morte, sepultamento e ressurreição. E eu digo, meus irmãos, como é que isso acontece? Pela fé. Infelizmente, algumas denominações que creem numa ação poderosa do ato do batismo acham que acontece isso quando é feito o batismo. Isso está errado. O batismo não tem poder salvífico, nem é como a Igreja Católica ensina ex opere operatum. Não. Mas é um símbolo de algo que de fato aconteceu. A sua união com Cristo já aconteceu lá na cruz, mas se efetivou por causa da fé no seu coração. E na hora do batismo, quando você recebe a água pura, aspergida, significando a purificação do sangue de Cristo e a sua união com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. União com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Batizamos crentes que tiveram essa experiência pela fé. Consideraram-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Agora, quais são as consequências disso? A Bíblia fala, já vimos no capítulo 6, que o pecado não terá domínio. Que isso significa um poder especial, glorioso, maravilhoso, que vem de Deus contra o domínio do pecado. Não, a Bíblia não ensina impecabilidade, mas a Bíblia ensina que o pecado recebeu um golpe pela cruz, pela morte de Cristo, e que, portanto, ele não terá domínio mais sobre nós. E nem mais podemos ficar escravos do pecado ou com práticas de pecado. Você morreu com Cristo, não tem mais que ficar assim. E ressuscitou com Ele para uma vida nova. Eu quero concluir então com dois textos importantes. O primeiro está em 2 Coríntios, no capítulo 4. Veja o verso 10. Eu vou ler do verso 10 até o verso 12. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 10 a 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Veja, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Agora nós entendemos o verso lá que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, vem e segue. Aqui está dizendo, levando sempre o morrer de Jesus. O que significa isso? Significa que, como resultado de você ter assumido pela fé sua morte com Cristo e a sua ressurreição, considerando-se morto para o pecado, vivo para Deus, pela fé, tomando posse, convicção disto, pela fé, você agora conta com o poder que o Espírito Santo lhe concede, aplicando os recursos da cruz de Cristo e da sua ressurreição, de tal sorte que você pode dizer não ao pecado e sim a Deus. E eu nunca mais esqueci, no ano de 1979, numa conferência de jovens, aqui em São Paulo, uma pregação ao ar livre, em que um pregador, evangelista, Luiz Palau, falando desse texto, é como que tivesse aberto meus olhos para compreendê-lo. O que significa levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo? Aí ele fez uma ilustração. Ele disse: toda vez que a sua vontade, essa do relógio aqui, sua vontade carnal, pecaminosa, cruza com a vontade de Deus, você sabe que Deus condena aquela sua vontade, e aí você então desiste da sua vontade pela vontade de Deus, você morreu. E a vida de Cristo se manifestou na sua carne mortal. Vou repetir. Toda vez que a sua vontade pecaminosa cruza com a vontade de Deus, e você desiste então da sua vontade pela vontade de Deus, você morreu e a vida de Cristo se manifestou na sua carne mortal. É isso que é morrer todos os dias, carregar a cruz todos os dias e lembrar-se que está morto todos os dias para o pecado e para a sua vontade carnal, mas vivo para fazer agora a vontade de Deus. Será que você compreendeu? Será que você compreendeu que o desafio, a proposta do Evangelho é radical? Que significa não ter Cristo como sócio, mas morrer com Ele, para ressuscitar com Ele e nunca mais viver a sua vida, mas viver agora e respirar para Cristo. Caso contrário, você não terá a vida da Bíblia aqui, mas terá a vida de uma outra Bíblia. E se você virar a página de 2 Coríntios 4 para 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Aí você, aqui está o desfecho. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou ler de novo. Verso 15. Ele morreu por todos os seus eleitos, toda a sua igreja, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu sei que alguns podem pensar, mas pastor, eu trabalho, sabe, eu sou vendedor, eu sou médico, olha, eu sou professor, eu sou advogado, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, como é que eu vou viver para Deus? Oh, querido, a Bíblia diz que tudo o que fizermos, temos que fazer em nome do Senhor Jesus, e não para homens, mas como para Ele. Então, médico, professor, advogado, você não vai viver mais para você contando com a ajuda de Cristo. Você vai viver para Cristo, você vai viver Cristo. Você vai ter que dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E tudo que você fizer é para Cristo, para a honra e glória de Cristo, para glorificar a Deus, para servir a Cristo. Na verdade, não é você advogando, é Cristo advogando. Não é você ministrando e ensinando, é Cristo ensinando. Não é você fazendo um par de sapato, é Cristo fazendo o melhor para a glória de Deus. E é isso que resume o Soli Deo Glória. Se compreendemos isso, vai haver uma mudança radical. Um bando de Cristo filtrado na sociedade, fazendo o melhor, de forma mais honesta, mais pura, mais santa. Cristo manifestado na sua carne. Teremos a igreja primitiva de volta. Teremos a vida plena que Jesus disse que veio trazer. Veríamos esse rio de água viva fluindo do interior. Teríamos a experiência de ter o coração e a alma dos que creem. E a manifestação poderosa do Espírito de Deus no nosso meio. Deus sendo glorificado. A gente olha para o Brasil, vê essa situação tão triste, tão vergonhosa. Corrupção, violência, crimes, a moralidade desembestada, o mal crescendo. E a gente fica acusando, dizendo, a culpa é nossa. Um povo inerte, nativo, carnal, que tem uma religiosidade própria e não da Bíblia. E que não vive a vida de Cristo e por isso não tem poder nenhum de salgar, de ser luz. De, em nome do Evangelho de Cristo e do poder de Cristo, ver a nossa sociedade influenciada. Deus tenha misericórdia de nós. Deus comece algo novo, pela sua palavra, pela pregação genuína e verdadeira do Evangelho. E restaure uma igreja verdadeira, de homens, mulheres, crianças, adolescentes, que vivam não a sua própria vida, não seus próprios planos ideais carnais, mesquinhos, mas que vivam Cristo, e cujo alvo maior não seja as coisas desta terra, mas a glória de Deus. Vamos orar. Tem misericórdia de nós. É só o que podemos orar. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Se é verdade isso que ouvimos, tem misericórdia de nós. Opera, Senhor, na nossa vida, na tua igreja, restaura, vivifica, por amor do teu nome, pelo zelo que tu tens a tua glória. Aviva-nos, Senhor, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Apostasia máxima. Tem piedade de nós.
Salva-nos desta geração perversa. Levanta a tua igreja, Senhor, por amor do teu nome, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.